Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de fazer um breve comentário sobre o que nós estamos vivendo no segundo turno das eleições e o que a gente registra com tristeza é que o nível de debates está baixíssimo nesta fase do segundo turno. Enquanto o país deveria estar debatendo como resolver o problema do desemprego, que atinge 10% da população, enquanto o país deveria estar debatendo alternativas para distribuição de renda e combate à fome e à miséria, hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, enquanto o país deveria estar discutindo um programa de crescimento econômico, justamente para que nós tivéssemos um desenvolvimento também na área da infraestrutura, no combate ao desmatamento, à preservação ambiental, desenvolvimento com responsabilidade ambiental, e ainda outros problemas, como a questão habitacional, já que nesse governo nós não tivemos nenhum programa que pudesse atender as famílias que estão na fila, aguardando a oportunidade de acesso a uma casa para morar, entre outros, na área da educação, problema seríssimo de corte de recursos nas universidades federais, nos institutos federais de educação tecnológica. A gente vê um debate raso, um debate, inclusive, que traz assuntos que não estão na ordem do dia e não interessam neste momento de uma crise que nós estamos atravessando no país. E eu gostaria de citar aqui dois fenômenos que estão acontecendo neste segundo turno das eleições. O primeiro não é novidade, porque já em 2018, na eleição do presidente Bolsonaro, nós já tivemos muito forte esse fenômeno acontecendo, que é a indústria das fake news. O presidente Bolsonaro, ele foi eleito em 2018 por conta da disseminação de mentiras, chamadas fake news, no WhatsApp, no Facebook, em outras redes sociais. As pessoas foram bombardeadas por uma série de mentiras, de inverdades, e acabaram elegendo este homem incompetente, irresponsável e também desumano, que hoje está à frente da presidência da República. Nós achávamos que essa indústria de fake news seria combatida pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que nessas eleições nós não teríamos mais esse problema. Mas, novamente, está aí de volta esta rede de fake news, de disseminação de mentiras que acabam comprometendo ao processo democrático, porque as pessoas acabam fazendo suas escolhas com medo, com base em uma inverdade, com aquilo que ela acha que pode acontecer. Então, nós estamos tendo um prejuízo muito grande no debate de propostas, de projetos para o nosso país, por conta dessas mentiras. E eu gostaria de registrar aqui, senhor presidente, que ontem o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação para apurar esta rede de fake news. Inclusive, nesta investigação está ali envolvendo o presidente Bolsonaro e os seus dois filhos, Carlos Bolsonaro, que nós sabemos que é um menino das maldades, que fica ali dia e noite maquinando, né, nos bastidores, e também o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é uma família especialista em mentir. E nós vimos como foi o debate na Rede Bandeirantes,
o presidente Bolsonaro, do começo ao fim do debate, mentindo na cara dura. Por exemplo, quando ele falou do desmatamento no governo dele, ele falou, vai lá no Google, veja lá, o governo Lula, o que mais desmatou o meu, olha lá, né? Quase não desmatou nada. Aí quando você vai no Google, você vê, governo Lula caiu o desmatamento na Amazônia, governo Bolsonaro foi lá nas nuvens, o desmatamento. É um mentiroso, quanto mais, deveria ser chamado Pinóquio, esse presidente, Pinóquio, nariz grande, de tanto mentir na cara dura, né? E ali o tempo todo, o presidente Lula até com dificuldade, querendo falar em propostas e ter que rebater as mentiras do presidente da República. E eu fico assim, impressionado quando eu pego uma pesquisa de intenção de voto e vejo lá 46%, 47% das pessoas ainda acreditando num mentiroso desse, numa pessoa que só fala besteiras, que agride as pessoas e que fala inverdades, né? Então, essa situação das fake news, depois dessas eleições, o Brasil tem que se debruçar em cima dessa situação, debater como combater nas eleições essa mentiraiada, porque senão comprometeremos futuramente também o processo eleitoral. Por fim, senhor presidente, quero também citar aqui outro fenômeno que está na ordem do dia nessa campanha eleitoral do segundo turno, que é a guerra religiosa. É a guerra religiosa. Pelo amor de Deus, a campanha eleitoral entrou para dentro das igrejas, estimulada por padres e pastores e bispos bolsonaristas, e hoje, dentro das igrejas, está havendo ali essa situação de enfrentamento das pessoas, inclusive na hora do culto, na hora da missa sendo interrompida. Nós tivemos aí em Aparecida... Permite uma parte, deputado? Permite uma parte? Vou permitir. Lá em Aparecida, no dia 12, dia da Nossa Senhora Aparecida, bolsonaristas lá na porta da igreja, tomando cerveja, vaiando o bispo, xingando, e ali entrando na igreja, fazendo confusão, e o irresponsável do presidente Bolsonaro, que nem católico é, foi à missa, entrou lá na Basílica e causando aquele tumulto, aquele frisson, né? E fazer o que lá? Fazer o que na missa do dia de Nossa Senhora Aparecida? Sendo que ele foi batizado no Rio Jordão por um pastor evangélico, picareta, aliás, né? Picareta, né? Mas foi batizado na igreja evangélica. Então, é uma pessoa oportunista, e que está levando para dentro das igrejas essa confusão, ao invés de fazer um debate político sério, né, está fazendo as pessoas se digladiarem dentro das igrejas por causa de mentiras, né? Então fica espalhando aí, o Lula, se ganhar, vai implantar o aborto no Brasil. Mentira! Ele já falou que é a favor do aborto, Bolsonaro. Numa entrevista à revista Isto É, no ano 2000, ele falou que era a favor do aborto. E fica jogando nas costas do Lula, que o Lula vai aprovar o aborto no Brasil. Isso é coisa de salafrário, né? Ele deveria assumir que ele falou que era favorável ao aborto. Agora fica jogando nas costas do PT e do Lula. Depois fala em ideologia de gênero, não sabe nem o que é isso. Primeiro que está errado falar ideologia de gênero. Seria correto falar identidade de gênero. Mas é tanta burrice também desse povo, né? A ideologia de gênero. Depois falar em comunismo. Meu Deus do céu, quem é que ainda acredita nessa baboseira? Sabe o que é comunismo? É quando você estatiza os meios de produção, acaba com a propriedade privada. Isso é que é comunismo.
Para implantar isso no Brasil, teria que ter uma revolução. Teria que acabar com a Constituição, fazer uma outra, estatizando todos os meios de produção. Isso é comunismo. Agora, como dizia o saudoso, querido, amado Dom Helder Câmara, bispo de Olinda e Recife, ele dizia assim: quando eu falo dos pobres, eu sou considerado um santo, mas quando eu discuto as causas da pobreza, aí eu sou chamado de comunista. Então, toda vez que o PT e o Lula falam da fome no Brasil, que tem que distribuir renda, que nós precisamos de um país com mais justiça social, com mais igualdade social, aí fala que é comunismo isso. Pelo amor de Deus, é muita burrice, é muita ignorância, é brincar com a inteligência das pessoas. Falar de aborto nesse momento, ninguém tem no seu programa de governo a palavra aborto. Não existe ideologia de gênero, ninguém está falando isso nesse momento. Falar de comunismo nas igrejas para assustar as pessoas. O Lula já governou o Brasil, deputado Zé Teixeira, 8 anos, não fechou a igreja, porque agora estão falando que vai fechar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, isso é abaixar o nível do debate. É fazer um debate raso demais. E os problemas do país ninguém discute. O presidente Bolsonaro, como ele não é católico, ele não deveria ter ido à missa em Aparecida. Atrapalhar, criar confusão. Porque ele foi lá para fazer campanha. E missa não é lugar de fazer campanha, como muitos pastores e padres estão fazendo hoje dentro das igrejas. Deveriam ser presos, punidos, porque é proibido pela lei eleitoral fazer campanha nos púlpitos e nos altares. Isso é proibido por lei, né? Então, Bolsonaro não tinha nada que fazer lá em Aparecida. Segundo, o Lula foi no Morro do Alemão? Foi. Qual é o problema? O Bolsonaro tentou colocar a favela como um lugar de criminosos. Esse aí, isso é próprio da elite podre do dinheiro desse país, que criminaliza os pobres. Preconceito puro. Lá na favela tem que tomar cuidado, tem que ir com colete à prova de bala, porque só tem criminoso. Na favela tem um povo trabalhador que quer viver com dignidade, quer ser respeitado e quer ter um lugar para morar decente, com saneamento básico, com escola, com posto de saúde. A favela, ela hoje é um lugar que concentra um número grande de pessoas pobres no Rio de Janeiro, por conta da política habitacional, da política de ocupação do solo, que foi jogando essas pessoas para os morros do Rio de Janeiro. Mas ali tem trabalhador, tem gente que levanta às 5 horas da manhã para pegar o ônibus, atravessar o Rio de Janeiro e trabalhar. Deputado. Não é um lugar de bandido. Então, senhor presidente, essas questões elas têm que ser ditas, e o povo brasileiro não merece mais ser governado 4 anos por uma pessoa que tem esses pensamentos preconceituosos, racistas, machistas, homofóbicos, e uma pessoa que dissemina mentira. Isso é coisa do nazifascismo, de governar impondo o medo e a ignorância em cima das pessoas. Obrigado.